pessoal, estou aqui novamente com vocês no curso de pintura em tecido online. Cada aula é uma novidade e a novidade de hoje, pintura em telha. Já trouxe uma aqui iniciada para vocês poderem ver e vamos também mostrá-la já pronta até o final. E é uma oportunidade de você utilizar aquela telha que está lá parada na sua casa para fazer um artigo de decoração, presente ou até vender. E é um material que não custa muito caro, é barato, né? E você vai estar reutilizando também. Vou mostrar para vocês os materiais necessários para essa aula de hoje. A telha, deixa eu mostrar o verso dela aqui, que eu não pintei, é uma telha já usada, onde ela foi preparada para receber a técnica de pintura utilizando as tintas de tecido, os pincéis, porém em telha. Nós vamos utilizar também a lixa, que você encontra nas lojas de material de construção, lixa para parede, pode ser da fina. Você também vai utilizar nessa aula carbono para tecido. Se caso você não conseguir fazer o desenho mão livre, aí você pode utilizar aquela técnica que eu ensinei em outra aula, onde você utiliza o desenho impresso, coloca sobre a telha e abaixo dele você coloca o carbono, para que você possa, o carbono, lembrando a utilização dele, como que é? Você coloca o lado mais escuro para baixo e depois vem e coloca o desenho por cima e com lápis ou uma caneta vem e transcreve, né, o desenho para a telha. Mas se você consegue com facilidade desenhar, tem habilidade para fazer, eu não tenho muito, mas eu tentei, me arrisquei e desenhei com lápis 6B, certo? As técnicas vocês podem aprender com melhor explicação nas aulas do curso de técnica de desenho com o professor Roberlan, curso online de técnica de desenho. Fica a dica aí para vocês também assistirem outros cursos com a gente. E o desenho que eu trouxe hoje é uma sugestão. Lembra da nossa primeira aula da segunda temporada, onde eu falei de você buscar ampliar o seu conhecimento? Então, peguei aquela revista, lembra daquela revista que eu mostrei que estava lá guardada há muito tempo? Então, eu vou utilizar o recurso que eu tenho ao meu favor. Vou pegar um desenho dela, foi o que eu peguei. Esse é um desenho de um hibisco que eu vou pintar aqui na telha, que eu já até iniciei, para que a gente possa agilizar, que o nosso tempo é curto. E nela tem o desenho pintado, tem o desenho em preto e branco, logo abaixo aqui, que você pode ampliar nas lojas onde você tira xerox. E tem a sugestão de cores. Caso você não tenha essa sugestão, você pode utilizar os recursos que você tem, as tintas que você tem. Pode ser até similar, não precisa ser as mesmas. Igual aqui, eu não utilizei as mesmas tintas, mas são tons parecidos. E vou falar um pouquinho também, já falei do lápis, né? Nós temos também esse outro material aqui, o rolinho. Esse rolinho aqui, para a gente poder pintar, é mais rápido. Pintar qual tinta? Deixa eu explicar aqui. Essa daqui, ó, a tinta PVA. A tinta PVA é a tinta de artesanato utilizada em cerâmica, utilizada em MDF, entre outros artigos. Mas se você não tiver a PVA, pode ser a tinta de parede branca, que também serve, a tinta acrílica, certo? Você vai vir com a tinta e vai... Primeiro, depois eu vou falar do preparo, tá? Mas, falando desses materiais, o rolinho é para isso. Mas primeiro a gente vai ter uma outra preparação, vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, rolinho, tinta PVA, pode utilizar também, se não tiver rolinho, um pincel largo para passar a tinta branca, certo? Para a pintura, podemos utilizar esses seguintes pincéis aqui. Pode ser de cerdas macias ou cerdas duras, do cabo amarelo, do cabo vermelho, pincel 00, pincel 06, pincel 08, um número 12, se for um desenho muito grande, certo? A fita crepe é uma novidade também, eu acho que eu não falei na última aula, mas ela auxilia aqui com o formato da telha, não é plano, assim, ele tem essa curvatura lateral, então para fixar o desenho, junto com o carbono, você pode colocar e vem com a fita crepe, tira uns pedacinhos e coloca do lado, para prender o desenho enquanto você desenha, certo?
E temos também, ao final de tudo, vamos envernizar, vamos deixar brilhando, vamos também impermeabilizar e fazer também com que essa tinta segure aqui, né? A tinta de tecido. Então, nós vamos utilizar a goma laca. Se eu não tiver goma laca, pode ser o verniz geral, verniz vitral, ou também eu posso utilizar a cola branca. Só que você tem que esperar o desenho todinho secar, para depois você passar. Mas o ideal aqui, que vai ficar bem bacana, a goma laca ela não é cara. Ela é até mais barata do que o verniz geral, tá? Eu deixo aqui a dica. E para o pincel que você utilizou com a goma laca, você pode usar o thinner para a limpeza dele, só que é um produto mais forte. Ou, se você tiver em casa, pode ser o removedor à base de acetona, certo? Que ele também limpa. Você coloca no vasilhame, limpa e seca. E também trouxe uma outra novidade, que é essa tinta dimensional para a gente fazer uns detalhes nela também, ao final. E as tintas de tecido nas cores. As cores que eu utilizei aqui, que vão ser utilizadas: verde musgo, verde menta, o verde metálico nas folhas. Aqui no sombreado, usei o branco metálico com o verde menta. Nos galhos, a cor sépia. No pendão do hibisco, amarelo ouro com jacarandá. Nas pétalas do hibisco, o rosé com o rosa. Esse daqui é um rosa mais escuro um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome e falo para vocês. A gente esquece às vezes, né? Mas vamos lembrar. Esse daqui, o branco também, para dar o acabamento. E esse daqui, que é o nosso potinho de clareador, só se caso a tinta ficar um pouco grossa, às vezes a gente pode colocar um pouquinho aqui para diluir, certo? Então, são esses os materiais que nós vamos utilizar. E vamos agora... lembrando, a corda. Quando nós finalizarmos todo o processo em casa, certo? Pede alguém que tenha habilidade para fazer isso. Com a furadeira, vai fazer 2 furos aqui, mais uns 1 centímetro, 2 centímetros abaixo. Nesses 2 furos aqui, você vai vir com a corda por trás e vai colocar para poder prendê-lo e suspender na parede, ficar apoiado, certo? Essa aqui é uma corda de poliéster, pode ser também a corda de sisal, uma corda que aguente o peso da telha, para não cair e quebrar a sua obra de arte, certo? E as vasilhas para colocarmos as tintas, eu já até coloquei aqui, ó, para a gente poder também manter a organização, não ficar usando do potinho para não ressecar. E o paninho para limpeza, o copo e vasilha para colocar a tinta, certinho? Então vamos lá, mãos à obra. Primeiro passo, nós vamos lixar a telha com a lixa. Após lixar, você vai vir com um pano molhado, limpa, tira aquela poeira, né? Ou pode lavar, seca um pouquinho e depois vem com a tinta PVA, onde eu posso utilizar com o rolinho ou com um pincel largo, para pintar toda, dar essa base primeiro com a tinta PVA ou a tinta branca para a parede. Após secagem, eu vou fazer o desenho, como vocês estão vendo, eu já fiz aqui com o lápis 6B, ou pode ser com o uso do risco e do carbono. Depois que eu fiz esse desenho, eu comecei trabalhando primeiro com o fundo. O fundo, eu peguei um pouco do verde menta, junto com a cor branco metálico por cima, vim assim nos cantinhos, passando e puxando a esfumação com o pincel, girando no movimento bem suave, girando, fazendo esse fundo que vocês estão vendo ao redor de todo o desenho aqui da flor e das folhas, verde menta e branco metálico. Depois, nas folhas, trabalhei com verde musgo, como eu fiz nenhuma aqui, ó, já deixei pronto de um lado, e do outro lado com o verde metálico. Essa folha aqui é uma folha dobrada e eu fiz com um detalhe de branco para mostrar a dobra. E as nervuras centrais e também detalhes laterais com branco, que está aqui.
Daqui a pouco nós vamos trabalhar aqui na pétala, certo? Nas pétalas da flor. Mas vamos iniciar de cima para baixo, para que também o nosso braço não venha sujando, né? Eu poderia iniciar por aqui, porque é maior, mas vamos iniciar de cima para baixo. Então, eu vou começar com a cor rosé, que eu já deixei aqui no pincel, para preenchermos o botão. Ó, é igual a técnica do tecido. Tinta na frente, mais limpinho atrás, preencho, contorno e já vou esfumaçando. Na telha, não precisa a gente espalhar muito não, porque senão acaba até retirando a tinta que foi depositada aqui. Então, eu já fiz aqui com o rosé. Agora eu vou fazer uma divisão usando aquele rosa que eu falei que eu esqueci, lembra? Então, é o rosa coral. Na divisão aqui do meio, vai ficar mais escuro um pouquinho. Com o cantinho eu usei o rosa coral. Vou deixar secar um pouco, daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, eu vou fazer na lateral dessa folha, para que eu possa utilizar o branco. Lavar o pincel, não deixe os pincéis na água. E outra, em casa, deixe ao seu redor somente os materiais necessários para a sua utilização, certo? Vou mexer aqui um pouquinho, porque já tem um tempinho que eu coloquei, então ressecou um pouco. Mexe a tinta antes de utilizar. Se eu coloco muito material ao meu redor, acaba que pode até sujar ou deixar um ambiente muito, assim, cheio de coisas, né? Então, deixa mais leve, com menos material. Aqui eu já vim do lado oposto, usei o verde metálico. Já tinha utilizado o verde musgo do outro lado. Essa pontinha aqui, se esse pincel estiver muito largo, eu posso estar utilizando um pincel mais fininho, mas com esse daqui dá pra fazer, ó, a pontinha. Contornei, espalhei para o centro. Vou lavar o pincel que eu vou usar a cor branca agora. Essa cor branca, já vou fazer o detalhe aqui do botão, olha, tipo umas ondinhas, ó. Fui, voltei e puxei para um lado só. Vou lavar o pincel que eu vou trabalhar na folha agora, o mesmo branco. Passa aqui no meio e puxa para os lados. Só um pouco, tiro o excesso. Pegar um pouquinho aqui nas bordas laterais, só um pouquinho para dar um ponto de luz e dar uma esfumaçada para dentro. Vamos trabalhar agora nas pétalas com o rosé. Pode vir contornando, espalhando dentro de toda a pétala. Contorna e espalha. Se eu quiser deixar o meio mais claro, pode deixar também. Não precisa estar tudo preenchido, não. Como o desenho aqui ele é grande, você também pode usar os pincéis maiores ao seu favor. Deixa eu pegar mais um pouco de tinta rosé aqui. Agita sempre a tinta antes de utilizar. Como tem pouquinho aqui, eu vou colocar mais um pouco, pra gente não precisar ficar pegando da tampinha, né? Pega diretamente aqui no pratinho. Fechei, vou molhar um pouco o pincel maior para que ele fique mais mole um pouquinho. Vou secar. Vou pegar agora um pouquinho com ele. Vocês vão perceber que vai agilizar mais um pouco, né? Porque ele tem as cerdas, tem mais cerdas, ele é maior. Só que toma cuidado para não sair muito para fora, porque como tem mais cerdas, né? A proporção de você sair fora do risco é maior também. Pintura não precisa ter correria. É bom fazer com calma para sair um desenho bem bonito.
uma obra bem caprichada, nos detalhes também. Estou agilizando aqui com o pincel maior, como eu falei, para que a gente possa já finalizar a aula com esse desenho pronto. Mas já que vocês vão fazer em casa, faça com calma. Se sair um pouquinho aqui, depois eu dou uma ajeitada, tá? Não deixe excessos de tinta, vem passando e espalhando. Aqui no centro, se eu quiser usar um pouco do branco metálico, também posso utilizar. Vai ficar bem interessante também, porque ele dá um brilho. Vou pegar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho eu lavo. Vou passar aqui para baixo, para os lados, do meio. Pronto. Agora eu vou utilizar o rosa coral novamente. Deixa eu dar uma mexidinha nele aqui, dar uma olhadinha. Porque ele endureceu. Ressecou um pouco. Tirar um pouco do excesso. Vou passar aqui nas laterais. Aqui nessa ponta saiu um pouquinho para fora, vou dar uma passadinha dele também. Aqui, sempre nas laterais. Posso passar um pouquinho aqui na ponta, que dá um realce. Passo e puxo. No meio, naquele meio onde está o pendãozinho, olha, passo e puxo. Lavar o pincel, que eu vou trocar de cor agora. Vou trabalhar com a cor branca. Para que possamos finalizar os detalhes aqui. Como aqui na revista, tá vendo? Os brancos na lateral? Então, nós estamos também fazendo esses mesmos detalhes aqui nas pétalas do hibisco. Com o branco. Você vai tentando ao máximo aproximar do que está sendo sugerido aqui na revista. Ou de alguma pintura que você está olhando como base para fazer a sua. Passa, puxa, só nos cantinhos, não é muito. Limpa. Foi como eu falei, que aqui na telha não pode espalhar muito, senão vai retirando a tinta, né? Agora vamos fazer o pendãozinho amarelo. Passei no tom de amarelo aqui e vou voltar com a cor jacarandá na lateral. Só que eu vou usar outro pincel aqui. Tirar os meus amigos da água aqui, não pode deixar muito tempo, senão estraga a madeira, né? E aí a gente não tem pincel para muito tempo e não tá tão baratinho. Depois eu lavo eles com mais calma. Aqui com a cor jacarandá. Tô usando na lateral do pendãozinho. Tô usando o pincel 00, mas você pode usar um outro pincel menor, se que você tiver, para fazer esse trabalho aqui na lateral. Passar um pouquinho mais do amarelo para realçar e mesclar com o jacarandá. Sabe aquela tinta metálica que eu falei? É ela que vamos usar aqui agora, para fazer esses detalhes das bolinhas aqui, ó. Eu aperto, não muito, porque senão sai muito, viu? E aí você perde o controle. Então tem que ser pouquinho. Deixa eu só pegar outro pincel aqui pra me fazer uns detalhes aqui pra me mostrar pra vocês. Só pra gente finalizar, tem umas florzinhas aqui na lateral. Nós podemos fazer com a cor branca. Vou usar da tampinha aqui pra pegar
um pouco melhor. 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer tipo um cachinho com 3 florzinhas. Aqui nos cantinhos, 5. Não precisa ser em tudo. Só algumas para realçar. Aqui, se as pontinhas não ficarem redondinhas, você volta e ajeita. Pode fazer uma meia flor e o miolinho faz aqui, ó, com metálico, bem devagarzinho para não sair muito. Se sair muito, você vai ter que tirar e dá trabalho, viu? Aqui posso fazer algumas aqui. Umas bolinhas aqui. Você também pode usar criatividade se você tiver miçangas, meia pérola para que você possa enfeitar, também pode utilizar, certo? Então, após a secagem, aqui vai demorar um pouquinho para secar, mas na sua casa, após a secagem, secou todo o desenho, daqui umas 4, 5 horas, vamos dizer, mais pro final da tarde ou do dia, aí você vai vir, ó, com um pincel largo e vai utilizar a goma laca, vem vernizando sobre todo o desenho. Aí depois que invernizou, usou o removedor de acetona ou thinner e limpa o seu pincel e prontinho está aqui a telha pronta. Deixa eu colocar aqui mais próximo para vocês verem. A nossa obra de arte em telha de cerâmica, utilizando da reciclagem, da pintura com materiais de tecido e deixando uma peça que ela parece ser simples, mas que traz uma obra de arte muito bonita. E depois vocês assinam aqui no cantinho com o nome, com a rúbrica de vocês, como se fosse uma tela também, para que possam saber quem foi o artista que fez. E após o vídeo da nossa aula, vocês terão algumas imagens de algumas telhas que eu pintei como sugestão para que vocês possam fazer outras também. Até a nossa próxima aula!